Olá, meu nome é Emerson André Simon, sou mestrando em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú, e hoje apresento uma pesquisa intitulada Processo Formativo de Homens no curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Catarinense. Esse trabalho também é realizado juntamente com a minha orientadora, Marilane Small Ribeiro de Mello. Bem, para começar, então, como eu já disse, esse texto, essa pesquisa que está sendo apresentada, ela faz parte de algo maior, que é a minha dissertação do mestrado, e as motivações iniciais para a realização dessa pesquisa foram de cunho pessoal. Eu trabalhei entre 2020 e 2022 no Centro de Desenvolvimento Infantil, no CDI, onde eu passei por algumas experiências enquanto homem trabalhando nesse espaço voltado para crianças, que desencadearam no meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, e hoje fazer parte da minha pesquisa da dissertação do mestrado. Autores como Monteiro e Altman vão dizer que a presença de homens na educação infantil, ela sempre vai estar cheia de olhares de suspeita e tentativas de segregação. E a presença de homens nas instituições escolares de educação infantil e de ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, ela é baixa se a gente comparar ao número de mulheres nesses espaços. Apesar disso, sabendo disso, muitos homens resolvem entrar nessas instituições e, quando estão nelas, vão ser subjugados pela sua condição de gênero. Porém, a situação ela não acontece somente nas instituições de ensino. Ela começa já antes, na formação de professores, e vai ser uma amostra do que os espera futuramente. Por ser historicamente considerada como uma área feminina, a pedagogia, a educação de crianças pequenas, muitos homens evitam ou não são incentivados a seguir essa área de formação. E quando a gente aborda ideias que falam sobre segregação e preconceito, nesse caso enfrentados pelos homens na educação, estamos referindo ao fato de que eles são alvo de estigmas. E para falar de estigmas, utilizamos aqui Goffman como referência. Quanto aos objetivos dessa pesquisa, temos: o objetivo geral é analisar como ocorre a formação inicial docente na percepção de acadêmicos homens do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Catarinense, IFC, tendo em vista as relações de gênero com ênfase nas masculinidades. Quanto aos objetivos específicos, temos: revisitar o panorama histórico do curso de Pedagogia e da formação docente no Brasil e no Instituto Federal Catarinense, elaborar uma reflexão teórica sobre formação docente e questões de gênero com ênfase nas masculinidades, caracterizar os homens que cursam licenciatura em pedagogia no Instituto Federal Catarinense e compreender a formação inicial docente na percepção de homens acadêmicos do curso de licenciatura em pedagogia do Instituto Federal Catarinense, tendo em vista as relações de gênero com ênfase nas masculinidades. Essa pesquisa ela é caracterizada como uma pesquisa de cunho qualitativo e de caráter interpretativo. Está sendo realizado um levantamento bibliográfico através das reuniões anuais e regionais da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Educação, a ANPED, onde pretende-se identificar o que vem sendo discutido nesses eventos sobre as questões de gênero, educação e também de masculinidades. Temos como interlocutores deste estudo os acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Catarinense dos 5 campi que ofertam o curso em Santa Catarina, sendo eles Abelardo Luz, Blumenau, Camboriú, Rio do Sul e Videira. Para a coleta de dados, estão sendo elaborados questionários semi-estruturados. Os nomes dos interlocutores da pesquisa também são substituídos por nomes fictícios a fim de preservar suas identidades. Após a coleta dos dados, eles serão distribuídos em categorias de análise decididas a posteriori. Quando a gente faz o recorte aqui de homens, nós estamos nos referindo a indivíduos que têm uma identidade de gênero cisgênera. Nós entendemos que existem homens transgêneros com experiências diversas e, nesse caso, as referências que estão sendo utilizadas para a elaboração dessa pesquisa, elas não vão ao encontro das identidades desses indivíduos transgêneros. Então, focamos aqui em indivíduos cisgênero. Além, claro, de que essa pesquisa ela visa contribuir com debates na área de educação e também nas questões de gênero.
Falando sobre a história do curso de licenciatura em pedagogia, o curso de pedagogia ele vai surgir no Brasil no ano de 1939 com o Decreto-Lei número 1990/1939, ou seja, o ano. E durante todo esse período, durante todas essas décadas, em nenhum momento o curso de pedagogia estabeleceu critério de gênero para ingresso dos seus estudantes. Porém, quando o homem ingressa nesse campo, ele vai ser visto como invasor, como um forasteiro e vai representar um perigo à integridade dessas crianças, além, claro, de ser descredibilizado pela sua formação e no seu trabalho. Já dentro dessas instituições, ele também vai passar por uma série de preconceitos. Especificamente sobre o curso de pedagogia no Instituto Federal Catarinense, o IFC, ele vai surgir no ano de 2010, a partir da resolução número 24, e inicia as atividades no ano de 2011. E ele vai surgir como uma forma de suprir a necessidade de cursos públicos de pedagogia na região. Falando sobre as abordagens utilizadas sobre formação docente, questões de gênero e masculinidades, para todas essas abordagens utilizamos os autores como Barbieri, Scott, Figueroa Pereira, Medrado e Lira, Felipe e Connell. E a gente considera que os movimentos feministas LGBT vêm contribuindo muito para pensar sobre gênero e as masculinidades. E quando a gente fala sobre gênero e masculinidades, entendemos que essas mudanças, essas contribuições e até transformações não têm apenas interferido na vida de mulheres, mas também na vida de homens. Nós consideramos também que inúmeras práticas sociais são incorporadas e naturalizadas por homens e mulheres, demarcando assim atividades masculinas e femininas, e o campo da educação não está isento disso. Historicamente também, a docência na educação básica esteve fortemente vinculada às mulheres, principalmente ali na infância, na primeira infância. E a presença masculina nesses espaços, ela é parca, ela é menor que a feminina. E uma das causas disso é que, durante grande período, a pequena infância, a educação, o cuidado dessa etapa da vida, esteve associada às mulheres porque se tinha uma visão assistencialista da educação e das primeiras creches, né? Sobre essa forte presença feminina no magistério, a autora Guacira Lopes Louro, ela vai dizer que durante a segunda metade do século XIX, o magistério se tornou uma atividade permitida e até indicada para as mulheres. Então, essa atividade vai passar por um processo de ressignificação, o magistério vai se feminizar. Então, a gente entende também que nem sempre a educação foi uma tarefa majoritariamente feminina. Por um longo tempo, a educação esteve a cargo dos homens, principalmente no seu começo, quando a gente fala do surgimento de uma educação no Brasil com os jesuítas. A educação nesse período era uma tarefa de homens para homens. Para Hirata, 1995, há um contraste entre a feminilidade, que é uma característica considerada feminina, onde está associada ao trabalho leve, minucioso, paciente, e a um trabalho trabalho masculino, que é voltado ao trabalho pesado, sujo, insalubre e até perigoso. Então, o trabalho da educação infantil ele não está voltado para um trabalho considerado como masculino. E os homens, quando decidem então, ir para esse trabalho que não condiz com o que é esperado para trabalho masculino, eles vão romper o padrão hegemônico de masculinidade. Já a resolução número 1, 2006, do CNE, ela vai definir e vai nortear o que é a responsabilidade desse profissional formado em pedagogia, onde ele pode trabalhar, quais são as suas atribuições. E também em nenhum momento essa resolução vai dizer que há um critério de gênero, há uma distinção entre o trabalho entre do homem e da mulher. De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica, que foi publicado em 2019, entre 2008 e 2018, o número de indivíduos do sexo masculino ele aumentou nas instituições de educação infantil em anos iniciais. Porém, mesmo aumentando, esse número ainda é baixo se comparado às mulheres. Então, acessar o curso de licenciatura em pedagogia vai implicar uma série de questões relacionadas a gênero e masculinidades e também a questão da sexualidade. Então, quando esses homens atuam nesses espaços, eles vão estar sendo vistos de uma forma meio receosa. Então,
vão enfrentar uma série de preconceitos, uma série de questionamentos sobre o seu trabalho e até mesmo sobre a sua sexualidade. As escolas, sendo então espaços plurais, diversos, não são compatíveis com essa série de preconceitos que esses homens podem vivenciar. Então, estar no curso de pedagogia, vivenciar essas experiências, é uma forma de resistir, é uma forma de confrontar com discursos sociais e culturais que são atravessados por gênero e poder. O sujeito educador, o homem nesse espaço de ensino, ele pode se valer do seu conhecimento e das suas reflexões que foram adquiridos durante o processo formativo para se inserir e então se manter também nessa profissão. Assim, é interessante que a gente pense em que medida o curso de licenciatura em pedagogia e efetivamente os conhecimentos e reflexões adquiridos durante a graduação podem ajudar a superar esses preconceitos. Essas discussões em torno da presença de homens nos cursos de pedagogia são necessárias para que no futuro elas sejam tão naturalizadas, a presença do homem seja tão naturalizada quanto a presença da mulher nesses espaços. Não é dizer que as mulheres não devem mais entrar nas instituições de educação infantil ou de anos iniciais. É dizer que os homens também podem entrar nesses espaços de uma forma natural e que seu gênero, até mesmo sua sexualidade, não implique como fatores que sejam considerados como excludentes. Bem, algumas considerações breves. Considerando então que essa pesquisa ela ainda está em andamento, nós esperamos que, na sua finalização, possamos conhecer os fundamentos do curso de pedagogia, tanto no Brasil quanto no Instituto Federal Catarinense, aprofundar os conhecimentos sobre a formação docente e questões de gênero, focando nas masculinidades, caracterizar o perfil dos homens interlocutores da pesquisa que cursam a licenciatura em pedagogia no IFC e compreender a formação inicial docente na percepção de acadêmicos homens do curso de licenciatura em pedagogia do IFC, considerando as relações de gênero com ênfase nas masculinidades. E aqui eu trago então as referências que foram utilizadas para a elaboração dessa apresentação. Muito obrigado.